Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui numa resenha lá da Cazé TV, onde o Casemiro tava chorando lá, né, porque ele viu os times brasileiros como o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, e o Vascão dele tá ali beirando a falência, né? Então ele tá um pouco triste, mas tá muito orgulhoso aí dos times brasileiros. Vamos dar uma olhada aqui no que eles falaram sobre a campanha dos times brasileiros, quem se saiu melhor aí dos brasileiros na Copa do Mundo e como sai o futebol brasileiro perante ao futebol mundial depois dessa competição. Vamos dar uma olhada aqui, o vídeo é lá da Cazé TV, o link vai estar aqui na descrição como créditos. E se você curte esse tipo de vídeo, cara, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e depois que você apertar em gostei, vai aparecer um botãozinho de hypar. Aperta nesse botãozinho de hypar para ajudar o canal, você não vai pagar nada, isso vai ajudar bastante o canal ser descoberto por mais rubro-negros, beleza? Bora pro vídeo. A gente vai falar de futebol durante 1 minuto e 40 segundos. Vamos, importante. Mas é uma participação dos brasileiros que você sai da Copa do Mundo mais feliz ou menos feliz. Que rapaz? Hoje você tá uma lambada agora. Que isso? Você tá mais feliz ou mais triste? É com tudo que aconteceu aqui. Cara, No Brasil. posso ser sincero? Pode. Eu saio... Tem dois lados, né? Tem um lado ser humano, pessoal, e tem um lado profissional. O lado profissional, sem o coração, eu acho que o Brasil sai fortalecido da competição. Eu acho que a competição ela serviu para ter uma injeção, um estímulo de autoestima muito grande, de tirar um pouquinho desse viralatismo que a gente tem, de sempre olhar para os caras como se os caras fossem geniais e a gente fosse uma merda. Eu acho que isso serviu bastante. A gente teve essa visão. O lado pessoal, aí eu acho que o sentimento é de inveja. Eu vim pra cá, pra Nova York, pra ver o time dos outros. Isso me incomoda profundamente como torcedor. E fica um recado claro nessa Copa do Mundo de Clubes. O clube brasileiro que não se organizar, o clube brasileiro que não competir e não ganhar, não vai estar presente nessa festa. E essa festa é boa pra caralho. Boa pra caralho. Porque você tem uma exposição gigante, você tem um dinheiro gigante, você tem uma alta autoestima, meu irmão. Vai no teto, pô. A mobilização da parada. Absurdo, absurdo. Então, assim, no fim das contas, você sendo torcedor do time que participou da competição ou não, você já deveria estar preocupado com a preparação do seu time pro próximo ciclo. Como é que tá o meu time visando 2029? Porque, assim, vai acontecer de novo. Os picas, os europeus, vão estar lá. Inevitavelmente, você vai ver esses times lá. Agora, o PSG já está lá. O PSG já está lá. E assim, porra, eu queria que o meu time estivesse lá. Olhando o meu time, eu não consigo ver essa luz no fim do túnel. Ô, Luizinho, E assim... no meio disso tudo que o Casé tá falando, que eu concordo. Assim, todo mundo quer estar aqui. Tem jeito. E todo mundo vai querer estar em 29. Desculpa, quem fala que não quer é mentira. Tá mentindo. Mentira, inveja, talvez. Inveja. Dor de cotovelo. Pô. E tem que estar mesmo. É verdade. O inveja tem que estar puto. Tem que olhar tudo. O que foi a Copa do Mundo, como foi a primeira, e tu tem que olhar pra 29, você tem que querer estar aqui. Dúvida. Isso aí é algo que a gente não pode comentar e não pode discutir. Agora, ô Luizinho, olhando pro que foi, qual o grande jogo de um brasileiro na Copa? Você vai falar assim, cara, se eu tivesse que contar pra todo mundo, foi tão pica que esse jogo aqui foi desse jeito. Qual que é o jogo? Envolvendo, óbvio... Cara, eu acho que assim, é lógico que é uma derrota, a semifinal, nós estamos falando de uma semifinal que nós fizemos em loco, foi a minha primeira transmissão internacional em loco, por exemplo. Então, assim, pessoalmente falando, ainda era o meu time em campo. Por mais ter sido uma derrota, é um jogo memorável. É difícil a gente pensar só uma das 3 vitórias dos brasileiros contra os europeus. Tem que ser uma dessas 3, na minha opinião. É por aí, mas qual delas? Então, assim, eu vou pincelar brevemente as 3 e depois eu pontuo qual pra mim foi a mais destacada. Eu não esperava menos. Da pincelada e depois... A primeira choca o mundo. A vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain ela é chocante. Porque é o time que nos últimos jogos fez mais de 20 gols, sofreu 1, que foi contra o Botafogo. Ela é chocante porque é uma equipe que parece infalível, que mesmo jogando na rotação que estava jogando, que era uma rotação boa, não conseguiu vazar a defesa do Botafogo.
E o Botafogo foi melhor durante o jogo, tá? Ele não teve mais a bola, mas ele teve as melhores chances no jogo. Finalizou mais a gol. A gente tava discutindo isso ontem, assim. Ah, mas o Paris Saint-Germain jogou a 10% do que ele podia. Foda-se, era a camisa do Ele Paris jogou o que ele Saint-Germain, podia era o jogar Paris naquele momento. Saint-Germain. Era o Paris Saint-Germain. Ah. Não interessa o que E jogou. eu falei, do ponto de vista tático, ele fez a mesma coisa que ele fez contra o Real Madrid na Tentou semifinal. aplicar seu jogo. Então, assim, Botafogo operou um jogo especial. O Flamengo amassou o Chelsea. De verdade. Era a segunda rodada, não era o mesmo Chelsea que jogou na semifinal? Não era. Nem peças, nem nomes. Mas o Flamengo amassou o Chelsea. Fez um jogaço, assim, botou o Chelsea na roda. Como gosta de cantar o torcedor do Flamengo. Só que a gente tem que levar em consideração um contexto maior. A gente volta de 2012 até 2025, colocando 13 anos em perspectiva, um time sul-americano não vencia um time europeu no mata-mata. Nesse período todo. E aí entra o Fluminense e Inter. Isso veio acontecer com o Fluminense contra a Internacional nas oitavas de final. Que era uma Inter que vive um momento de transição. Aí as pessoas vão falar, uma Inter que estava em crise. Não, ela não estava em crise, ela entrou em crise depois do jogo. Ela estava em reformulação, mas a crise só veio depois. Quando todo mundo bota no ventilador, porque um não tava e outro não tava, enfim. Eu acho que essa é a grande vitória do time brasileiro nessa Copa. Porque vencer no mata-mata, ela é diferente, a vitória. Acho que as duas maiores ela tem uma vitórias são do conotação Fluminense, diferente. É? E contra o Al-Hilal também, contra um time que é com um orçamento assim tantas vezes maior, um orçamento fora do futebol europeu, e o Fluminense ganhou 2-0. 2-0 contra a Inter e 2-1 contra o Al-Hilal. Então, assim, cara, pra mim essas foram as duas maiores vitórias dos brasileiros, ou de um brasileiro, nessa Copa do Mundo. Donan, as eu não duas vitórias consigo... têm que ser do Fluminense, cara. Mas eu não Porque foram em fases agudas, cara. Mas eu não consigo ir contra, Donan, o cara que me falar que é a vitória do Botafogo. Não, a minha opinião é o essa. PSG. Eu não consigo... por mais que eu tenha Minha opinião é argumentos até pra mim, essa. e no meu ponto também vai Claro. ser o do Fluminense, se o cara vier com argumento, eu entendo o argumento dele. Claro. Eu acho que todos os clubes brasileiros representaram muito bem o nosso futebol. Acho que tudo que o Cazé falou é muito certeiro, assim. A gente viu que a distância não é aquela que muita gente vendia e que a gente até acreditava. Os clubes brasileiros... A gente vendia também. A gente vendia também. A gente vendia também. Acho que a gente tem projetos que evoluíram por conta de ideia, por conta de organização, por conta de competência de profissionais, por conta da agressividade financeira mais presente em alguns clubes. Eu acho que os 4 representaram muito bem, mas acho que os 3 cariocas, na minha visão do que eu enxergo de futebol, eles tiveram feitos maiores. O que o Flamengo fez com o Chelsea, o domínio, o amasso, o baile, envolvendo, depois de sair perdendo, não é natural quando você projeta um confronto de um europeu que gasta muito, que tem um elenco de 4ª colocação de Premier League, enfrentando um brasileiro. Então, assim, a forma como o Flamengo venceu o Chelsea, ela de fato é muito marcante. Deixa eu jogar um óleo nessa pista. Deixa eu jogar um óleo nessa pista. Calma, não finalizei. Não, deixa eu jogar um óleo nessa pista, porque você deixou o Palmeiras de fora. Sim. Por quê? O Palmeiras ganhou de um Não ganhou de europeu, não. Então, eu acho que ele não atingiu o nível que os outros clubes Mas conseguiram ele foi o atingir. segundo que foi mais longe. Tudo bem, mas aí a gente pode analisar o caminho. Acho que o Palmeiras ele mereceu passar do Botafogo, mas os feitos, do ponto de vista do que eu enxergo de futebol, esquecendo só o resultado, analisando pro campo, pra rendimento, pra performance, eu acho que esses clubes se apresentaram melhor. O Flamengo eu já falei o porquê. O Fluminense eu não preciso nem dizer. O Fluminense contrariou a lógica financeira. O Fluminense venceu, merecendo o resultado, uma Inter de Milão, que nas últimas 3 Champions O finalista em 2. foi finalista em 2. Não adianta querer também desmerecer, mas essa Inter de Milão não tem a mesma força. Cara, é a Inter de Milão, com Barella, com Sommer, com Thuram, Lautaro. Os mesmos jogadores. A mesma Inter de Milão que evitou o jogo que todo mundo queria ver, que era Barcelona e Paris Saint-Germain. Não só isso. Mas depois pegou o Al-Hilal. Tá bom, o Al-Hilal que eliminou o Manchester City, que todo mundo cravava que tava na final. E não tá. Então, assim, o Fluminense foi competente, o Fluminense foi muito organizado, o Fluminense tinha o orçamento, o 16º orçamento, se você for analisar as oitavas de final, e mereceu muito chegar onde chegou. Foi o brasileiro que chegou mais longe e todo mundo colocava como uma 4ª força. Mas Imagina o sentimento do Casemiro
porque os 3 cariocas estavam na Copa do Mundo de Clubes e fazendo bons jogos, né? E o Vasco tá ali na beira da falência, né, cara? O sentimento do vascaíno ainda é pior porque um tempo atrás, cara, há um pouco tempo atrás, há menos de 5 anos atrás, tinha no Rio de Janeiro uma piada chamada Botafogo, que era tido como um time de bairro, né? Até a nível nacional não conseguia conquistar nada, não conseguia chegar em lugar nenhum. Você avança 5 anos pra frente e o Botafogo tá disputando uma Copa do Mundo, vencendo o PSG, e o Vasco prestes a fechar as portas. Imagina o Casemiro assistindo tudo isso na sua frente, né? Só 2 restas rir. Mas foi muito bom, cara. A Copa do Mundo foi incrível. Os brasileiros construíram histórias maravilhosas. Apesar da rivalidade, foram momentos inesquecíveis. A goleada do Flamengo diante do Chelsea, o passeio do Botafogo em cima do PSG, o Fluminense eliminando a Internacional e criando uma crise. Enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo.